Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado por estar nos assistindo. Meu nome é Edmar Vinícius de Carvalho. A gente vai estar aqui falando sobre a qualidade de sementes de soja obtidas em planícies tropicais. E eu tenho uma convidada muito especial para estar comigo nesse bate-papo. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Cláudia Rosa, sou engenheira agrônoma, também professora do Instituto Federal do Tocantins. Espero que seja uma conversa bem agradável e demonstrando algumas potencialidades do Tocantins em relação aí à produção de sementes. Então, tranquilo, a gente vai projetar algumas informações aí na tela para vocês. Aqui é para mostrar a equipe, né? Isso aqui é fruto de trabalho de pesquisa de 2 anos aqui no IFTO, coordenado por mim, e também com o apoio de outros professores do FT, do próprio Instituto, dos alunos, e a Cláudia aqui estando compartilhando e contribuindo com a gente também. Então, um contexto do nosso trabalho, por que fazer esse trabalho aqui no Tocantins, em Lagoa da Confusão. A semente é um insumo de qualidade, quer dizer, é necessária. Para ter o sucesso na produção, essa semente tem que ser de qualidade, porque ela carrega toda a tecnologia que foi trabalhada e desenvolvida no melhoramento. E o Tocantins tem condições boas e ótimas para serem aproveitadas. Na época de entre-safra, condições climáticas como baixa umidade, falta de precipitação, e no cultivo irrigado, isso pode ser muito favorável. A logística para a distribuição do produto, estamos próximos aos grandes centros, às grandes lavouras, e também resultados que já demonstram esse potencial. Algumas pesquisas anteriores mostrando germinações, sementes com germinação média de 92% e um vigor também de 82%. E o grande diferencial, esse tempo de armazenamento. A semente colhida a partir de agosto, aqui, setembro no máximo, que é o permitido pela legislação, logo já está sendo utilizado naqueles locais que tem uma semeadura mais precoce, né, no Mato Grosso, por exemplo, algumas regiões que conseguem plantar mais cedo que o próprio Tocantins. Então, esse tempo é muito curto. Cláudio, quiser complementar mais algo desse contexto, dessas vantagens que o nosso estado tem, fica à vontade. Sim. O mais interessante, eu acho que deve ser ressaltado, né, Edmar, de todas essas coisas aí, é que, por exemplo, na Lagoa da Confusão, a gente consegue trabalhar com a soja mesmo dentro do vazio sanitário, né, porque nós somos a única região que é permitido, porque a nossa irrigação é por elevação de lençol freático, então a gente não tem molhamento de folhas, não tem molhamento das vagens, então, isso potencializa o uso das nossas áreas, que são utilizadas para arroz no início do ano, e a gente consegue, então, ter uma safra de arroz, depois uma safra de semente de soja. Semente é um insumo que carrega uma tecnologia fantástica, né? Hoje nós já temos aí as sementes transgênicas, no qual carregam o DNA de resistência à praga, resistência a doenças, resistência à aplicação de até alguns defensivos agrícolas. Então, o estado do Tocantins, né, a gente falando especificamente dessa região ali da Lagoa da Confusão, de todo aquele projeto ali do Formoso, do Heré, tem um potencial enorme para a produção de sementes, né, e de qualidade. Por quê? Porque a nossa umidade na época de produção de semente é uma umidade bem baixa. Então, a gente consegue tirar sementes do campo sem precisar passar por processo de secagem que a gente sabe que acaba depreciando a qualidade aí da nossa semente. Isso é verdade. Para mostrar para vocês os números aqui de campos de semente no nosso estado, só durante a entre-safra, aqui acho que mais da metade dos campos no Brasil nessa época estão no Tocantins, e a crescente, de 2016 para 2020, de 500 campos para mais de 650 campos registrados, que estão distribuídos nos municípios aqui do Vale do Araguaia. E boa parte, metade deles, em Lagoa da Confusão. Se a gente pegar em área, a área que isso ocupa já está acima dos 50 mil hectares. Aqui na Lagoa da Confusão, próximo a 31, 32 mil hectares de campos de sementes de soja a cada ano sendo plantados. O último dado que a gente tem aí do BGE é de 2020, né? Quer dizer, do Ministério da Agricultura, porque os dados de 2021 estão sendo consolidados, até porque a janela de semeadura terminou esses dias. Se não me engano, terminou no sábado passado. A gente está gravando aqui o momento, mas no começo de junho é que terminou a janela de semeadura para a soja semente. E aí, para mostrar para vocês como que a gente fez os estudos, né? Foram 2 anos de pesquisa, e como que a gente buscou estudar e verificar a qualidade das sementes que são obtidas aqui. No primeiro ano, a gente fez experimentos pequenos, né, parcelas pequenas, estudando cultivares e épocas de semeadura, né? E também
avaliando a semente em 2 momentos. 50 dias após a colheita, que seria mais ou menos o prazo para essa semente já estar sendo encaminhada para o seu plantio da próxima safra, e 200 dias, que seria no ano seguinte que ela foi colhida, até para ver o efeito, né, se essa qualidade está boa ou não. E aí a gente fez testes de germinação em areia, teste de tetrazóleo e o peso de 1.000 sementes. No segundo ano, que foi o ano já de pandemia, a gente teve que alterar a forma de fazer os estudos, e a gente fez um estudo estatístico, em outras palavras. A gente pegou 2, 3 talhões, e nesses talhões a gente fez uma amostragem sistemática, definiu um ponto e foi caminhando de maneira similar à agricultura de precisão. E aí a gente coletou essas sementes em cada ponto, deixou todas elas separadas e fez a avaliação 50, 100, 150 e 200 dias após a colheita. Aí são os testes de germinação, envelhecimento acelerado, que é o vigor também. Algumas metodologias a usam como vigor, teste de vigor, o teste de tetrazóleo e também o PMS. E a gente vai começar agora a mostrar alguns resultados que a gente obteve. Começando pelo teste de tetrazóleo, ele nos dá 2 parâmetros, o vigor e a viabilidade dessa semente. Essa semente é cortada ao meio e é feita uma avaliação visual. E aí estão os valores, para a gente poder observar a influência da época de semeadura nesses valores que foram obtidos. A, B e C, o A é a semeadura que foi feita no meio da janela, né, no dia 13 de maio, e C, já o final da janela de 2019, tá? Que lá foi em 3 de junho na época. A gente observa logo de cara no gráfico, maior variação dos dados ou das informações quando plantados, as cultivares foram plantadas mais tarde, lá por 3 de junho. E como eu tive cultivares diferentes, eu tenho valores e materiais que, quando eu plantei atrasado, foram bem, e quando eu plantei atrasado, não foram bem com relação ao vigor e viabilidade. Mas, Cláudio, eu estou vendo que os valores estão bem altos aí, se a gente pegar vigor próximo a 90% de média e viabilidade acima de 95%. Sim, o que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em relação a colocar números, né, para representar vigor. A gente tem que deixar bem claro que não existe vigor, eu brinco sempre que vigor é igual sentimento, né? A gente não tem muito como medir, mas a gente tem como analisar, né, o sentimento. Exato. Então, o vigor é o seguinte, a gente faz todos esses testes aí, e quando a semente vai bem em todos os testes, então quer dizer que ela é vigorosa. Então, a gente pode, né, colocar lá o seu certificado de que há um vigor acima de tantos %. E eu percebo que essas variedades, elas são variedades muito adaptadas a essa região, sabe, Edmar? Porque há mais ou menos uns 5 anos atrás, até 4 anos atrás, as variedades que eram utilizadas aí nos campos de semente, para a produção de sementes, elas não apresentavam essa qualidade de vigor, de germinação, eram materiais, então, que não iam bem nessa área de várzea, não sei se por causa do calor ou do fotoperíodo, que a gente sabe que por mais que o melhoramento genético, né, fez essa superação aí do período juvenil da soja, a gente ainda tem algumas variedades que sofrem com esse fotoperíodo. Então, nesses meses de junho, julho, a gente tem os dias mais curtos, as noites mais compridas, algumas variedades sofrem com isso. E a gente consegue perceber aí que as que são plantadas mais no final são as que têm a maior variação. Então, a gente pode entender que, primeiro, mais tempo de armazenamento da semente, a gente acaba que tem um processo deteriorativo maior, não tem jeito. A pessoa fala, mas então não tem jeito de parar a deterioração, não. É um processo irreversível, a gente pode reduzir ao máximo ele, mas a semente é um ser vivo, então ela vai continuar respirando, vai continuar viva, então ela vai queimando essas reservas. E outra coisa também que pode ter influenciado bastante nessa variação é o aparecimento aí desse fotoperíodozinho que pode ter acabado influenciado na produção ou na qualidade final aí dessas sementes. Na verdade, Cláudia. E a gente fez outras avaliações de germinação e também o PMS em relação à época de semeadura. Então, a gente obteve também sementes próximas aí à germinação acima de 90%, né? Acima até do mínimo que é exigido por legislação. E até na época mais inadequada, vamos dizer, a época mais tardia, padrões de germinação acima do exigido. Materiais que conseguiram ir bem, vocês estão vendo o retângulo aí da esquerda, no gráfico da esquerda tem 3 retângulos. O retângulo da coluna 3, podemos dizer, já tem uma linha, essa linha representa 50% dos valores que estão acima e abaixo dele.
Então, tem materiais aí, cultivares, que foram bem, e cultivares que, quando avançou a semeadura, já viram que a germinação, opa, já está, algumas e outras amostras ficaram abaixo do mínimo, mas na média, ainda assim. E com PMS, a gente vê claramente o efeito da época aí, com redução do peso, né? Redução, falta de água ali, porque a gente tem a restrição hídrica em determinado momento aqui na Lagoa da Confusão, para a água ser bombeada para os campos de semente, e aí, e também, então, falta de água, o calor aumentando, a umidade ficando mais baixa, não tem como a planta fazer, absorver água, produzir energia e translocar para a semente. Isso ficou claro aí no PMS. Daí, esse foi um resultado do ano 1 com relação às épocas. E que a Cláudia estava falando da condição de armazenamento. Aqui, no caso, a gente observa que, nesse período, as sementes quase que não perderam essa qualidade, a gente conseguiu manter ela. E conseguimos ver aqui, nesse primeiro estudo, no primeiro ano, que as sementes tinham qualidade. Porque se ela já está vendo o campo com uma péssima qualidade, logo de cara, talvez eu não vou enxergar isso, né? Nos primeiros dias ali, ela não vai me mostrar que está ruim. Mas lá na frente, depois de alguns dias, eu vou conseguir ver, sim, a questão da deterioração, que não para, né? Eu vou diminuir, vou minimizar. Então, aqui nesse primeiro ano, a gente conseguiu ver que a germinação, tanto o PMS, não foram afetados após o período de armazenamento que a gente impôs para a semente. Cláudio, pode falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Então, eu estou observando essa comparação e me peguei aqui pensando, né? A gente se preocupa muito com qualidade, vigor da semente, mas algo que a gente tem que deixar bem claro, né? É que a gente procura variedades, cultivares, que se adaptem à região, mas a gente não produz semente para a região do Tocantins, né? A gente produz semente para outras regiões do país. Então, esses cultivares que vocês testaram, eu estou vendo aí que eles têm um potencial muito grande, muito bom, tanto para armazenamento, né, e depois germinação e tudo, e estou curiosa de saber onde seria a adaptação desses cultivares, né, quais as regiões do país plantariam esses cultivares de soja, porque realmente são resultados muito bons que a gente tem encontrado, muito acima do que a gente trabalhava antes, dos materiais que a gente via anteriormente no estado do Tocantins. E é legal nesse ponto a gente falar que a gente teve uma mudança na legislação do vazio sanitário para esse ano. Nos anos anteriores eu não observei, mas para esse ano, tem a janela de semeadura, que é do dia 20 de abril ao dia 31 de maio, é o período que se pode obter essa autorização, não é que eu chego lá e quero, tem que ter uma autorização para fazer o plantio desse campo de semente, aqui nas planícies tropicais, e vai de 20 de abril a 31 de maio. Geralmente prorroga uns 2 ou 3 dias, 5 dias, em virtude do manejo hídrico, mais 31 de maio. E a partir desse ano, eles colocaram até 20 de maio, pode-se plantar qualquer material com qualquer grau de maturação relativo, o GMR. A partir de 20 de maio, só poderiam ser semeados os materiais com GMR inferior a 8,6. Então, materiais mais tardios não poderiam ser plantados após 20 de maio. Pensando lá na frente, justamente, para esse material não ficar muito tempo. Na parte de enchimento de grãos, está ali no campo, quando eu vou ter restrição hídrica, uma temperatura maior, e para não obter também qualidade de semente inferior. Então, isso foi observado esse ano, que eu não vi nos anos anteriores, e achei muito interessante eles terem colocado, até na própria legislação, para poder ajudar o produtor na escolha dos materiais, plantar um material adaptado para colher bem e uma semente de qualidade. Sim, e isso vem da pesquisa, né, Edmar? Porque a gente, depois de algum tempo estudando, a gente percebeu que o que nós ainda temos de problema aí nessa região são as sementes esverdeadas. E quanto mais tardio o meu material, né, quanto mais tardiamente ele é plantado, dependendo daquele momento, do estágio de desenvolvimento em que para a água, a gente tem um maior quantidade de sementes esverdeadas produzidas nessa planta, né? Então, ela não consegue finalizar o processo de maturação, então, ela continua aí esverdeada. E quando a gente trabalha, então, é interessantíssimo você trazer que a legislação, então, mudou, porque provavelmente nós veremos, então, uma produção menor, aí saindo um índice menor de sementes esverdeadas nos nossos campos de produção de semente. Na verdade. Aí no ano 2, a gente fez um estudo diferente, então como
com amostragem sistemática. Imagine aí uma agricultura de precisão, um grid, então a cada 100 metros eu coletando uma amostra e essas amostras sendo analisadas de maneira separada. E aí a gente pegou situações diversas, tá? A gente, quando fez o levantamento, a gente quis, em locais que a gente sabia que havia um bom manejo, havia um bom cultivo, e locais que não estavam muito bem, que tinha algum problema. Para a gente até mapear, identificar as causas e indicar para o produtor o que pode ser feito. Então, nos testes de germinação e envelhecimento acelerado, aí foram as sementes avaliadas 50, 100, 150 e 200 dias após a colheita, né? Fiz a colheita, guardei a semente e fui fazendo os testes. Foram sendo realizados. E algumas a gente vê uma tendência, se a gente quiser forçar, dela caindo um pouco, né? A germinação próximo de 100% logo no começo e depois na média ali, ainda uma média acima de 80%, mas caindo. Isso não é em relação a semente é ruim, não, é porque eu tive locais que eu já sabia que estava ruim e que ele me mostrou depois de 200 dias. Mas eu tenho locais que teve os valores aí, a gente pode observar, de 90% após 200 dias. O envelhecimento acelerado ficou mais claro ainda, né? Quanto maior o retângulo, quanto mais largo esse retângulo, é uma maior variação. Então, no começo, ali, 50 dias logo após a colheita, não consegui distinguir os pontos de coleta, vamos dizer, as regiões. Já lá na frente, consegui identificar o local uma boa qualidade de semente e com a qualidade de semente não tão boa. Isso com relação à germinação e envelhecimento acelerado. No teste de tetrazóleo, de maneira semelhante. Viabilidade boa também, teve regiões e locais com quase 100% de sementes viáveis, isso mesmo 200 dias depois de armazenamento, mas eu também tive locais que me mostrou ainda a viabilidade abaixo de 90%, mas que são valores bons ainda se a gente pegar de ter sementes viáveis. Mas com relação ao vigor, né, com relação ao teste... Pode perceber, deixa eu interromper rapidinho, como os testes, né, cada teste é bom para alguma coisa, né? Você vê que quando a gente trabalha com envelhecimento acelerado, a gente meio que dá uma forçada na semente, né? Quero ver mesmo se você é boa, né? Como é que você vai reagir. E aí você vê que ela sofre mais. Ali a gente vê realmente como é que vai ser o comportamento dela lá no campo, porque igual você falou, o grande problema é que muitas pessoas fazem ensaios com sementes, mas aí coloca ela toda bonitinha lá no laboratório, e aí ela tem água, ela tem temperatura, ela não falta nada, né, para ela. Aí ela vigora e qualquer semente vai bem. Agora, dessa maneira que vocês fizeram, é excelente. Por quê? Porque ela demonstra lá no campo, realmente, porque no campo não falta água, tem local que a água chega, tem local que não chega, tem local onde a incidência de praga é maior e acaba que uma ou outra semente, né, sofre ataque de praga ou de doença. O calor no solo também é uma coisa altíssima no estado do Tocantins. Então, você vê que para o tetrazóleo e o envelhecimento acelerado, há uma diferença quando a gente olha esses resultados. Por quê? Porque o tetrazóleo você colheu, bonitinho, olha ali, né? Tá linda, ela tá viável, respirando, vigorosa. Agora, a hora que você coloca ela mesmo para ver como é que você vê que ela já tem uma resposta diferenciada. Então, o trabalho ficou muito bem amarrado, mostrando que há mesmo qualidade, né, nessas sementes. Esse foi o objetivo, usar vários testes, né, para eles se complementarem, eu ter que coletar informações e na minha afirmação, verificar, a semente tem qualidade nessas condições, até o próximo tela aí, para a gente mostrar o que a gente pode dizer, então, aqui a gente pegou valores médios para mostrar os valores médios obtidos nas diferentes situações que foram testadas e avaliadas no ano 1 e também no ano 2. Então, se a gente pegar a germinação, bem acima do mínimo, que acho que é 80% pela legislação, né? Tem 95% no ano, no outro ano, 88%. Viabilidade, 95%, 92%. Vigor, pelo teste de tetrazóleo, que é uma escala, que é uma avaliação visual até, de 85%, 82%. Envelhecimento acelerado, que aí a Cláudia colocou muito bem, a gente força a semente, então ele vai dar um percentual menor mesmo, mas se a gente pegar, está dentro de um padrão que é considerado bom. E aí, todos esses valores, a gente tem os comentários finais de época de semeadura. Eu trouxe uma informação aqui da legislação mostrando já
a partir de tal momento não se pode plantar materiais acima de 8,6, que é o grau de maturação relativa. O armazenamento, que não vai melhorar a qualidade, ele vai tentar manter essa qualidade, né? Então, se a semente já vem boa do campo, isso vai se mostrar com um bom armazenamento. Se a semente vem ruim, o armazenamento pode ser o melhor que for, a semente vai perder qualidade. E a distribuição que eu quis mostrar aqui da área. A gente não mostrou os mapas, mas tem a distribuição dos dados com relação a cultivares, que a gente avaliou, materiais genéticos, bem o local em que foram feitas essas coletas. Mostrar, então, ó, na média está bom, mas eu posso melhorar ainda mais se eu buscar onde estão as falhas, tá? Onde estão. E aí que vem, eu acho que o agro 4.0, a agricultura 4.0, que a gente vai buscar essa informação e rapidamente já entregar para o produtor ou para a indústria, para que esses números aumentem ainda mais e fiquem mais homogêneos. Sim. O que é o mais fantástico, né, dessa agricultura 4.0 que a gente está vendo agora? Pensar que no nosso tempo a coisa mais evoluída que tinha era um GPS, né? Hoje a gente já tem aí quase que máquinas que pensam sozinhas. O importante é sempre a frase que a gente diz, né, para os alunos. Semente de qualidade é feita no campo. Não adianta você pensar que você vai colher, vai levar lá para beneficiar, secar, armazenar, e você vai melhorar ela lá, fazer um milagre, não, porque você não vai. Então, essa informação que vocês estão trazendo, né, de produção dessa semente, é a mais importante que tem. Por quê? Porque ela tem que sair boa lá do campo. E nessa nossa tecnologia 4.0, o que alimenta ela são dados. Então, se nós temos muitos dados, mas a gente já sabe se colocar aí num lugar sem água, com calor, ela não vai bem. Não, mas nós queremos os dados de como é não ir bem. Quanto é isso? Vamos quantificar em relação ao ir bem e não ir bem. Quanto isso soma? Então, quanto mais a gente alimenta de dados, né, essa nossa nuvem, mais preciso a gente é na tomada de decisões. Então, trabalhos como esse têm que ser feitos, têm que ser levados, variar o tempo, o espaço, a gente tem que ter mais gente fazendo, mais cultivares, porque assim a gente consegue alimentar de dados essa nossa nuvem e a gente consegue, então, dar discernimento aos produtores de semente, porque muitas vezes eles trabalham meio que no escuro, era produtor de grão, e aí inova com essa tecnologia de produzir sementes. Então, eu acredito que a informação ainda é o diferencial dessa tecnologia 4.0. É o que vai fazer com que a gente consiga colocar o Tocantins à frente nessa qualidade, nessa produção, tanto em quantidade quanto em qualidade na produção de sementes, e esses dados aí me trouxeram uma alegria muito grande, porque a gente consegue perceber que modificando uma coisa bem pequenininha, como a data de plantio, né, data de semeadura, a gente consegue melhorar a qualidade dessa semente final. Se a gente conseguir abaixar tantos graus na temperatura de armazenamento, a gente consegue manter por mais tempo a qualidade dessa semente. Então, você vai ver ao longo do tempo, né, quando a gente tem vários dados, que são pequenas mudanças, no final faz uma grande diferença lá na frente. E aí fica fácil de implementar. Não são tecnologias extravagantes, ou caras, ou difíceis. Não, os estudos permitem isso, perceber que pequenos erros, quando corrigidos, lá na frente dão grandes resultados. Na verdade, Cláudio. Coloquei só nós dois na tela aqui para a gente já finalizar. Esse foi o nosso objetivo, um bate-papo rápido, trazer informação de maneira diferente, né? Acho que a informação que está sendo gerada ser compartilhada, levada a quem precisa, aos produtores, aos técnicos, aos profissionais, também na formação dos alunos. Espero que você tenha gostado aí do que a gente apresentou. Tem nossos contatos aí, nossos nomes, a gente trabalha aqui no Instituto, na Lagoa da Confusão. Estamos à disposição para parcerias, para novos estudos e para continuar os trabalhos. Cláudia, muito obrigado por ter topado esse convite para esse bate-papo. Foi um prazer, uma honra, você sabe que eu gosto mais, a gente está sempre junto, falando sobre semente, então, eu acho que é fantástico, né? Então, disponibilizar aí os e-mails, né, telefone nosso no Instituto Federal, e o que a gente mais quer é parcerias para poder estudar, trabalhar e pesquisar isso aí o máximo possível, porque só dessa maneira a gente vai conseguir melhorar o campo produtivo aí de semente no estado do Tocantins. Um abração, foi um grande prazer. Um abraço. Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.